people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a data, né? 16 de novembro de 2026. Hoje faz 15 anos do momento histórico que é o anúncio do noivado do Príncipe William e da Kate Middleton. Foi no dia 16 de novembro de 2010 que o casal compartilhou a notícia, né, com o mundo, que eles estariam ali dando início a uma nova história conhecida pelo mundo inteiro e uma nova era, vamos dizer assim, para a família real britânica. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre matérias, curiosidades, sei lá, o que está aparecendo hoje, que eu estou gravando hoje, no dia 16 mesmo, tá? Como essa matéria aqui, por exemplo, do Daily Mail, que mostra imagens raras da histórica entrevista do noivado de Kate e William. E assim, né, quando um casal real fica noivo, geralmente eles fazem uma entrevista oficial. E nessa entrevista oficial, a Kate estava super nervosa. Claro, essas imagens aqui não nos bastidores, né? E aí nós vamos ler a matéria que está falando sobre essa, que ele fala assim, and breathe, né? Tipo assim, agora pode respirar. E ela terminou. Provavelmente é no final da entrevista. Vamos ler juntos essa matéria, tá bom? Bom, se você está gostando dos vídeos, não deixe de dar um joinha, que me ajuda muito, tá? Cada vez mais, né, o YouTube está divulgando o nosso trabalho, tá bom? Deu o joinha? Então, que nem a Kate. Ai, que bom, deu joinha, né? Então, vamos para a matéria. Olha lá, and breathe, tá? Aqui que eles vão mostrar essa cena rara lá dos bastidores. And breathe. I'm not very good at that. And breathe. I'm not very good at that. Congratulations. Thanks very much. Congratulations. Thank you. Okay. Brilliant. Very much. Come and have a seat. You look fantastic. Thank you. Ian. It's not me. This is a life, in the public domain to a degree that you can't escape. You both know that. You're obviously very protective of her. Massively so. Of course, her and her family, I really want to make sure that they have the best sort of guidance. I'm trying to learn from lessons done in the past, and I just wanted to give her the best chance to settle in and see what happens the other side. And I'm also glad that I've had the time to sort of to grow and understand myself more as well. So hopefully, Does that mean I've done well? hopefully do a good job. Yes. A notícia é que o futuro rei da Grã-Bretanha havia encontrado o amor na Universidade de St. Andrews deixou os fãs da realeza em polvorosa quando foi divulgado que o príncipe William estava namorando com Kate Middleton. O frenesim aumentou quando o agora príncipe e princesa de Gales anunciaram seu noivado em 16 de novembro de 2010, pois isso significava que um casamento real era iminente. Recém-chegados de sua viagem romântica ao Quênia, onde William fez o pedido de casamento, o casal confirmou o matrimônio à imprensa no Palácio de St. James antes de conceder uma entrevista exclusiva a Tom Brandby. Mas para Kate, então uma jovem dos condados vizinhos a Londres, repentinamente lançada aos holofotes, a conversa íntima provou ser uma experiência bastante angustiante. Imagens dos bastidores do dia da entrevista mostraram o momento em que William encorajou sua noiva, ansiosa a breathe, respirar, antes de Kate brincar. Não sou muito boa nisso. Se ela estava nervosa, a futura rainha certamente tinha razão para estar. A entrevista de 15 minutos foi a primeira vez que Kate falou em público, mas atraiu uma audiência de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. O príncipe e sua futura princesa, que estava impecavelmente vestida com um vestido azul real de 385 libras, da marca Issa, agora extinta. Gente, essa marca era de uma brasileira, tá? Depois a gente fala sobre o vestido dela, tá? A entrevista foi filmada em Clarence House e Kate e William irradiavam alegria absoluta com a perspectiva de passarem a vida juntos. Então, essa entrevista foi filmada na Clarence House, onde é a casa do rei Charles, e aquele show de fotos, né, que eles se apresentaram ali, foi nos apartamentos do St. James Palace, pelo que eu
pelo que eu sei, então, né? Sempre falam de St. James Palace, mas a entrevista deve ter sido, então, na Clarence House e ali aquelas fotos depois no St. James Palace. Acho que é isso. E aí, aqui, eles estão falando de uma... ela comenta sobre família real e ela tá falando assim, que Kate ficou sem palavras ao ver William ajoelhado, descrevendo o pedido de casamento como, assim, um choque total. Embora já tivesse conversado sobre casamento anteriormente, o príncipe William acrescentou em tom de brincadeira. Como todo homem sabe, é preciso uma certa dose de motivação para começar. Ele acrescentou que, embora já estivesse planejado o pedido de casamento há algum tempo, abre aspas, simplesmente pareceu certo estar na África, fecha aspas, porque era um lugar muito bonito. Ele fala que ficou, né? Eu até falei no vídeo anterior que ele ficou ele ficou 3 semanas com a mala assim grudada, porque ele levou o anel da mãe dele, né? De noivado da mãe dele, e aí ele ficou grudado naquela mochila por 3 semanas. Não sei, sinceramente, será que foi uma surpresa, assim? Porque não daria para desconfiar. Eu desconfiaria, porque era óbvio, né, que eles iam estar esperando uma viagem ou um lugar super lindo, maravilhoso, e pelo que parece esse lugar é lindo, maravilhoso. Aí o cara não larga da mochila. Óbvio, né? Uma mulher inteligente vai... tem alguma coisa de muito valor nessa mala aí que ele não quer largar. Aí, óbvio, né? A surpresa... Ih, William, que falta de criatividade. Mulher que é inteligente, cara, vai na hora já perceber, ixi, tem alguma coisa valiosa ali naquela mala. Então foi uma surpresa, pero não mútil, provavelmente, acredito eu. Explicando melhor por que havia demorado tanto para fazer o pedido de casamento para Kate, William insistiu que queria dar a Kate uma chance de desistir, caso ela sentisse que não conseguiria lidar com a vida como ela seria, né, como uma futura rainha. Então, ele acrescentou que estava tentando aprender com as lições do passado e que queria dar a ela a melhor chance de se adaptar e ver o que acontece do outro lado. Como aconteceu com a mãe dele, né, que provavelmente não estava muito preparada para viver aquilo. E querendo ou não, né, a gente pode ver que o Harry e a Meghan também não conseguiram lidar muito com essa questão da mídia, da perseguição, dos deveres que eles precisam, né, estar ali cumprindo. Então, provavelmente, se a Meghan e o Harry tivessem namorado uns 10 anos, talvez, eles iam ter certeza absoluta que eles já teriam uma noção melhor, né, do que seria. Mesmo sabendo, talvez você não tenha noção do que a vida vai ser transformada a partir do momento que você vai casar com o herdeiro do trono, né? Daí eles estão falando aqui que o William, ele fez, né, a pergunta, né, o pedido de casamento numa cabana lá no Quênia. É uma cabana de madeira, né, isolada, bem perto de um lago bem grande, e o William ele já havia estado nesse chalé, vamos dizer assim, né, antes. Então ele sabia que ali seria um lugar perfeito para voltar com alguém especial, né? Então ele escolheu fazer o pedido de casamento com o deslumbrante anel de noivado de safira de sua falecida mãe, a princesa Diana, que custou cerca de 28 mil libras. Até que tão caro, se for parar para pensar. O anel de safira azul do Ceilão oval de 12 quilates foi dado à princesa Diana por Charles, quando ele a pediu em casamento em 1981 e foi inspirado no broche de safira da rainha Vitória, usado como seu algo azul no seu casamento com o príncipe Albert em 1840. Essa questão do algo azul são aquelas tradições de casamento, tal, que você fala que você tem que ter no dia do casamento para dar sorte, né? Algo azul, algo velho, algo novo, algo emprestado para dar sorte no casamento, né? E aí, princesa Diana tá aí para dizer que isso não funciona. Por curiosidade, daí o algo emprestado foi a tiara Cartier, né? Que ela emprestou da rainha Elizabeth II, que foi usado, né, para prender o véu da Kate.
o algo novo, segundo pesquisa rápida aqui, tá? Não sei se confere, mas pesquisa rápida, o que foi novo foram os brincos de diamante de pera que os pais de Kate lhe deram como presente de casamento. E algo velho, isso eu sabia que eles fizeram no vestido da Kate. Olha que interessante. O algo velho foi a renda do vestido dela, que foi feita com alguns pedaços de rendas antigas. Então aí está, né, o velho, o novo, emprestado e o azul. Na lista de algo azul, uma fita azul costurada no forro do vestido da noiva, que simboliza fidelidade e amor. Uma curiosidade também que eu sei, que no casamento deles, no geral, né, ela usa aliança, né, no dia ele colocou, né, uma aliança no dedo dela. Mas ele não usa aliança. Já ficou claro que desde o começo que ele não ia usar o anel. Mas voltando a falar do anel de safira azul, o povo adora que fale desse anel, sério. Esse anel de safira azul, então, ele é considerado uma das joias mais famosas da história. O anel de noivado de safira e diamantes, que é avaliado em cerca de 300 mil libras esterlinas. Mas não falaram lá 28 mil libras? Ah, na época eu acho que custou 28 mil libras. Daí agora está avaliado em cerca de 300 mil libras esterlinas. Deu uma boa de uma atualizada do valor, né? O William disse assim, olha só, é o anel de noivado da minha mãe e é muito especial para mim. Assim como Kate também é muito especial para mim agora. Nada mais justo do que os dois serem unidos. Então, o anel de noivado da mãe é muito especial. Assim como a Kate também é especial. Então, nada mais justo do que o anel e a Kate serem unidos. Ele continua, foi a minha maneira de garantir que a mãe não perdesse o dia de hoje, a emoção e o fato de que vamos passar o resto da vida juntos. Olha, eu acho o anel muito bonito, né? Essa coisa de lembrar da mãe e tal, muito bonito. Mas eu lembro que desde a época, né, que eu vi que ela tinha, né, recebido esse anel, não sei, sério, tipo, é o anel de um casamento que, né, Titanic total. Eu não sei se eu gostaria de ganhar um anel de um casamento que foi tão bosta, né? Então, assim, não sei, eu particularmente achei essa ideia meio assim, sei lá, para início de conversa, para mim é só um anel. Eu sou meio. É só um anel, é só um pedaço de metal. Mas já que fazem tanto, ai, porque esse anel é assim, representa minha mãe, não sei o quê. Blá, blá, blá. Sério que você, então, coloca sua mãe naqueles momentos em que você vai ter intimidade com a sua esposa? Porque você está com ela, com esse anel, provavelmente você vai ter algum tipo de intimidade quando a sua esposa estiver com esse anel. Ou seja, você vai estar lá com a tua esposa, então, e com a sua mãe? Ai, não sei, é o que vem pela minha cabeça, tá? Já que fazem tanto, ai, porque minha mãe está presente quando tá esse anel, então tá presente. Então, toda vez, então, você vai ter que tirar o anel para estar. Como diria a própria princesa, esse casamento está busy demais, está com muita gente nesse casamento, né? Mas, enfim, vamos lá. Alguém concorda comigo? Não precisa concordar, mas concorda alguém aí comigo? Tá. A Kate, né? O significado do anel deslumbrante certamente não passou desapercebido por Kate, que comentou: só espero cuidar bem dele. É muito, muito especial. Tem outro também, né? Eles, quando usam essas joias, assim, não é no dia a dia, né? E eles guardam no cofre e tal. Então, não é aquela coisa assim, todo dia, toda hora. Não vai dormir com o anel, vai tomar banho, falando, ai, deixa eu tirar aqui o anel e coloca. Quando vem, né, entrou na pia, perdi meu anel. Esses dias eu perdi um brinco. Já pensou, mas não é o caso. Quando eles saem, daí quando eles voltam, daí eles guardam no cofre. Tem todo um cuidado, porque, né, é uma joia sem contar a parte histórica. Então, eu acredito que tá tudo bem. Provavelmente, realmente, eles não tiveram, né, não foi o caso dessa cena aí que eu criei na minha cabeça. Mas, mesmo assim, eu acho que poderia ser tudo novo, tudo novo, tudo novo. Mas sou eu que tô pensando, né, enfim. Olha só, gente, eu não sabia disso. Tô vendo aqui umas informações assim. Após a morte da princesa Diana, em 1997, esse anel de noivado voltou para a posse do príncipe Charles, seu ex-marido.
Posteriormente, o anel foi passado para o príncipe William, que usou para pedir a Kate Middleton em casamento em 2010. Durante esse tempo, né, até então, o anel esteve com o Harry por um período como uma lembrança pessoal. Mas oficialmente, após a morte da princesa Diana, o anel pertenceu inicialmente ao príncipe Charles e depois foi dado, né, para o William, para o seu noivado, pelo Harry. Eu sabia que o anel estava com o Harry. Até estava assim, nossa, a Meghan deve assim, não acredito, mas no final das contas não era que era do Harry. O Harry só estava com o anel ali. Então é isso que eu falo, eles têm assim aquela coisa, nossa, eu estou com o anel, ai, como se eu tivesse com a presença da minha mãe aqui. Eu não sabia, no final das contas, dessa informação. Depois da morte da princesa Diana, claro, né, que assim, as joias dela não tinham um destino certo, porque tinha um testamento e também as joias foram herdadas pelos filhos, né? Então, os príncipes William e Harry ficaram com várias joias, inclusive algumas joias são reformadas, né? Por exemplo, o Harry, que ficou com várias joias, acabou dando de presente para Meghan e no final ela mesmo reformou várias joias, assim, eu sempre vejo, não vou falar aqui exatamente sobre isso, tá? Mas eu já vi a matéria sobre que ela reformou, o anel de noivado dela mesma, ela vive reformando. Nenhuma crítica nisso, tá? Nenhuma crítica, só uma curiosidade. E assim, não tem registro público também dos documentos que fazem lá a divisão de todas as joias da herança, né, da princesa Kate. Então ninguém sabe exatamente qual que foi a vontade dela, como que foi a divisão. Então essas informações aparecem, né, de um jeito ou do outro, mas oficialmente ninguém sabe exatamente porque não tem registro público. Essas divisões foram feitas de forma privada ali na família. Tem uma questão, né, da família real que o testamento dos membros da família real sempre são deixados em sigilo por 100 anos, um negócio assim, sabe? Por quê? Porque depois, se eu não me engano, foi o rei Eduardo VII, filho da rainha Vitória, Eduardo VII. E aí ele deixou várias coisas para uma amante, né? E aquilo ficou, como era público o documento, foi uma vergonha, né, para a família real. Então, depois daquilo, se eu não me engano, foi por conta dele, porque ele era bem, né, da pá virada. Então, depois daquilo, os testamentos passaram a ser, assim, lacrados e bem, né, sigilosos. É privado, o público não tem acesso. Embora a princesa Diana não tivesse mais da família real, acredito que não seja assim. Ou talvez a princesa Diana tenha como ter visto ali, né? Mas eu nunca vi nada. Se você souber alguma coisa, escreve aqui pra mim que eu vou saber, que eu vou gostar de saber. Mas eu não acredito que o testamento da princesa Diana esteja assim disponível, né, na internet. Bom, voltando aqui à matéria, em conformidade com o protocolo real, o príncipe teve então que pedir a permissão da sua avó, a falecida Rainha Elizabeth II, para que o compromisso pudesse prosseguir. Sabiam que para você pedir alguém ali na família real, se quer casar, tem que pedir a autorização do monarca. Então, nesse caso, o William teve que pedir primeiro para a avó se ela liberava. E aí, a avó libera, e ela liberou, beleza. E aí ele pôde pedir ela em casamento. Nesse interim, então, o pai de Kate, radiante de alegria, foi proibido de revelar a incrível notícia a mais ninguém, incluindo sua esposa, Carole Middleton. Será que é verdade isso? Então, olha só, entenderam? Primeira pessoa que o William teve que contar foi para a Rainha Elizabeth, né? Ó, quero casar com ela. Posso? Pode, beleza. Aí ele quis pedir, né, óbvio não, né, porque ele achou interessante pedir a mão da noiva pro pai. E aí ele disse ok. Acho que primeiro deve ter pedido para ela, né? E aí pediu pro pai. Após obter a bênção do monarca, o Palácio de Buckingham encantou fãs do mundo todo com a confirmação de que o casamento real estava próximo. Durante a conversa, né, na entrevista ali do noivado, ele também falou sobre seu desejo de Kate e sua família recebessem o maior tipo de orientação ao atravessarem esse novo período, porque a vida, né, assim que foi confirmado,
a vida de todos eles, né? Deve ter virado de cabeça para baixo. Diz que a falecida rainha apoiava muito o romance de William e Kate e até mesmo seus planos de casamento, tendo Sua Majestade conhecido sua futura nora aonde que elas se conheceram pela primeira vez? No casamento do Peter Phillips, que é filho da princesa Anne. Na época, Peter Phillips casou com a Autumn Kelly, que já não existe mais esse casamento, ele já se separou. Inclusive, ele vai casar novamente, tá? Muita coisa aconteceu de lá para cá, não é verdade? O rei Charles ficou igualmente encantado com a entrada de Kate Middleton para a família real. E em 2023, inclusive, durante um discurso em um banquete de estado em Nairobi, seus sentimentos de carinho pelo casal real ficaram evidentes. Ele disse: "Foi aqui, com vista para o Monte Quênia, que meu filho, príncipe de Gales, pediu a mão de sua esposa, agora minha amada nora, em casamento." Mas assim, parece que eles se dão bem, assim, né? Pelo que parece, né? Também ninguém sabe, né? Mas também se encontram quantas vezes por ano? Daí, né? Cada um do seu quadrado. Fica fácil. Mas assim, olha só, durante a entrevista de noivado, o casal também revelou os detalhes sobre o romance universitário que floresceu a partir de uma amizade, porque eles moravam juntos no mesmo apartamento. Eu contei essa história lá no vídeo anterior, tá bom? Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no vídeo anterior e não deixa de dar um joinha que me ajuda muito. E quero ver se tem alguma informação aqui que eu não passei no vídeo anterior. É isso aí, que eles eram primeiro, eles mudaram para um apartamento, né? Porque eles, os amigos, né, estudavam na universidade, e aí eles todos amigos, e depois de um ano, algo ali floresceu. E que depois, lá em 2007, eles acabaram se separando. E aí, durante a entrevista, né, a Kate refletiu sobre o tempo em que tiveram separados, acrescentando: "Na época, eu não estava muito feliz com isso, mas me tornou uma pessoa mais forte." Alguns meses depois, aparentemente, o príncipe tendo percebido que estava perdendo, eles se reconciliaram. Eu falei tudo isso lá no vídeo anterior, tá? A entrevista também marcou o início do chamado efeito Kate, com o vestido de seda da futura princesa esgotando em 24 horas, enquanto os fãs corriam para garantir o seu. Gente, isso é uma história que tem uma brasileira no meio disso. O nome dela é Daniela Issa Relayel. Desculpa, não sei falar o nome dela, sei lá se tá certo. Provavelmente não. Mas ela, a Daniela, é uma estilista que nasceu no Rio de Janeiro. Ela fundou essa marca Issa London em 2001. Em Londres. E esse vestido é muito lindo, né, gente? Vamos combinar? Eu acho muito lindo esse vestido mesmo. Ela estudou em Nova York antes de lançar a sua grife, que ficou famosa por seus vestidos sofisticados e confortáveis. Essa marca ganhou destaque internacional, especialmente, óbvio, né, após o vestido azul marinho de seda que Kate usou no anúncio do noivado com o príncipe William em 2010, simplesmente virar, assim, fenômeno. Issa London, essa marca, apesar do sucesso inicial, enfrentou dificuldades para lidar com a súbita demanda causada pelo efeito Kate. A empresa era pequena e não tinha um modelo de negócio estruturado para suportar a produção em massa, o que contribuiu para a crise financeira. Olha que pena, gente. Imagina também a surpresa da Daniela quando ela viu que a Kate estava com o vestido da sua marca, que, assim, pelo que eu vi na época, eu já sabia dessa informação, é uma empresa que ela sempre, ela comprava, não era surpresa, ela frequentava essa loja. Agora, pensar que ela iria usar esse vestido, poxa, Kate, podia ter dado uma avisadinha, né, amiga? Ó, vai lá e faz um estoque aí de alguns milhões de peças, porque o bicho vai pegar aí, né? Mas não, daí não deu certo. Camila Al-Fayed, filha do antigo proprietário da Harrods. Camila Al-Fayed deve ser irmã do Dodge Al-Fayed, que era o namorado que morreu junto com a mãe do William. Gente, esse povo é
tudo interligado, é tudo assim, ó, esse povo é tudo assim, é uma comunidade. Camila Al-Fayed, filha do antigo proprietário da Harrods, investiu na marca e assumiu sua gestão, buscando expandi-la para além da moda, incluindo acessórios e cosméticos. Daniela continuou a criar coleções e colaborou com outras marcas, mas Issa London não voltou ao auge absoluto do que aconteceu ali em 2010. Então, pelo que eu pesquisei, a Daniela, ela mora em Londres ainda, mas eu não achei nenhum endereço de loja, nada assim. Eu acredito que ela continua atuando no mundo da moda, mas que ela tem agora, né, tomado outro caminho, assim, nessa questão da venda, né? Talvez mais venda online, não sei, enfim, não conheço nada desse mundo da moda. Eu só acredito que ela deve estar, né, vivendo ali por Chelsea ou pela região, porque pelo que eu vi, ela tem contato super, ultra, mega, assim, de pessoas famosérrimas e também, assim, né, Camila Al-Fayed não é qualquer uma, né, inclusive ela rompeu a sociedade com a Camila e em 2015, de qualquer forma, mesmo ela não tendo, né, uma loja física, pelo que eu pesquisei e não consegui achar, ela continua, né, atuando aí nas marcas e que bom, né? Mas ela é uma brasileira que ficou famosa, assim, por conta desse vestido maravilhoso e que entrou pra história. Tá, voltando aqui então pra finalizar a matéria. Ai, agora eu fiquei triste. Fiquei lendo umas matérias sobre a Daniela, mas enfim, né? Espero que ela esteja bem, de coração. Espero que ela, né, tenha enfrentado tudo isso aí, porque, nossa, olha só, né? A vida de quantas pessoas que virou de cabeça pra baixo. Bom, vamos lá. No ano seguinte, Kate e William se casaram em uma cerimônia de conto de fadas realizada na abadia de Westminster, em Londres. Londres foi tomada por um manto vermelho, branco e azul, com milhões de pessoas reunidas em grande número para ver o príncipe e sua nova princesa. Os recém-casados foram recebidos com aplausos de alegria do público quando trocaram um terno beijo na varanda do Palácio de Buckingham, né? Tradição essa criada por Princesa Diana, né? Depois da Princesa Diana, todo mundo que casa e vai lá para a sacada do Buckingham Palace tem que dar uma beijoca. Então tá, evidentemente, embora a jovem Kate tenha arriscado ao esperar pelo seu príncipe encantado, o velho clichê se mostrou verdadeiro. A paciência é uma virtude. Porque ela esperou, né, gente? 10 anos. Na verdade, os dois esperaram, né? Porque também, mas assim, foi um relacionamento de 10 anos que foi importante para eles, né? Às vezes, é complicado também, né? Porque não é uma regra, não é uma receita de bolo, porque também tem relacionamentos que em um mês a pessoa conhece, casa e vão ser felizes para sempre. Tem gente que, né, fica lá namorando durante anos, vai casar, também não dá certo, mas enfim, no caso deles específico, acho que foi importante sim esse tempo, 10 anos, para ela, né, ter a certeza do que ela ia entrar. Por exemplo, as namoradas do Harry, né, antes, inclusive eu mostrei uma foto no vídeo anterior do show, né, que tinha ali da Princesa Diana, um concerto que teve em Wembley, e tava a Princesa Kate, quando ela tava retornando de namorar ali, né, assim, meio, não tava ainda oficial, mas ela tava lá, então todo mundo já tava de olho, ela tá indo nos mesmos eventos. E aí a gente vê a namorada, a ex-namorada do príncipe Harry lá. Mas ela é uma que ela falou, gente, Deus que me livre, eu não quero essa vida pra mim. Então, ela teve a oportunidade de ver o quão difícil é a vida, né, de quem tá ali, a imprensa, todos esses paparazzi, enfim, isso era uma coisa que ela não queria, embora talvez ela gostasse do príncipe Harry e os dois se dessem muito bem. No final das contas, esse tempo foi bem importante principalmente para Kate, né, ter a certeza absoluta que era isso que ela queria. Ela embarcou, né, nesse navio de família real e tá fazendo bonito. Eu acredito que ela vai ser uma
grande rainha, assim, e ela é muito dedicada, acredito eu. Ela tem a noção da responsabilidade do trabalho dela, então isso que faz muita diferença. Bom, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui pra mim o que você achou. Você acha, né? Eu sei que o vídeo é da Kate e do William, mas você acha que se nesse caso o Harry e a Meghan tivessem namorado em torno de 10 anos, será que eles teriam casado? Será que eles chegariam a esse ponto? Será que a Meghan teria aguentado 10 anos pra daí casar? Eu acho que não, gente. O que é que você acha? Não esquece o joinha desse vídeo que me ajuda muito. Espero que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo, combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!